Nesse vídeo eu vou mostrar como transportar os vetores construídos no Illustrator para o FontLab 7. Então, sempre que eu pressionar alguma tecla aqui no teclado, ela vai aparecer aqui, ela vai acender aqui, né? Então, Shift, Ctrl no Mac, Command no Mac e o Alt aqui no Mac. Atenção, se estiver usando o PC, quando eu apertar o Command aqui, na verdade vai ser o Ctrl no PC. Então fiquem atentos a essa alteração. Então, nosso primeiro passo aqui seria alinhar todas as letras pela linha de base. Então, notem que eu já fiz isso aqui. Para facilitar o processo, eu vou posicionar algumas linhas guias para checagem final antes do transporte para o FontLab. Se por um acaso não está mostrando as réguas aqui no Illustrator, você pode apertar o Command R, se for o Mac, ou Ctrl R, se for no PC. Você pode também vir aqui em View, Rulers, Show Rulers, ou se tiver em português, é algo como visualizar réguas, mostrar réguas. Então vou posicionar aqui a minha linha de base. E eu devo posicionar também uma linha guia no ponto mais alto que eu encontrar na minha fonte. Então eu vou posicionar aqui no meu F, porque eu sei que ele é o ponto mais alto, porque ele tem compensação visual aqui, né? Se por um acaso a sua fonte tem a caixa alta mais alta que a ascendente, você pode posicionar também na caixa alta, em vez da ascendente. E posicionar também uma linha guia na descendente. Então assim fica mais fácil checar o alinhamento, checar a compensação visual em cada uma das letras, principalmente nas redondas, e fazer o alinhamento das letras. Pronto, o arquivo do Illustrator está preparado para transportar. Vale a pena ainda fazer uma última checagem, né? Se você vir aqui no Command Y, né, visualizar, em português seria aramado, alguma coisa desse tipo, né? Você pode checar se os contornos estão limpos, como estão aqui. Acho que não deveria haver sobreposição na construção, né? Assim evita problemas futuros lá no FontLab. E isso é um padrão para qualquer software de edição de fontes, né? A gente tem um desenho limpo como esse daqui para poder gerar a fonte depois sem problemas. Bom, o meu está ok. Questão do P. O P eu vou demonstrar lá no FontLab como juntar as formas. Então, se por um acaso o seu também está com as formas separadas ainda, ele pode ser transferido usando o processo lá do FontLab para poder eliminar essa sobreposição de contornos. Feito isso, eu vou no FontLab. Então, vou minimizar aqui o Illustrator para não confundir aqui a tela. Então, no FontLab, antes de tudo, eu vou ter que entrar nas preferências do aplicativo. Então, FontLab, Preferences. E eu preciso encontrar essa opção, Paste and Duplicate. Aqui eu preciso selecionar essa opção. Assim, o que eu colar do Illustrator, né, vou copiar depois as letras do Illustrator e vou colar aqui. Dessa forma ele vai escalonar, né, vai mudar o tamanho para que ela consiga ficar de acordo com a minha proporção original. Vou dar um OK. Então vou criar uma nova fonte, File New Font. E aqui é a nossa tela do FontLab. Então, não vou explicar muito em detalhes a tela por enquanto, porque esse vídeo tem o foco de mostrar só o transporte dos vetores do Illustrator para o FontLab. Vou começar aqui pela letra X, porque eu sei que o meu X vai conseguir mostrar bem as informações que eu preciso. Então, volto no meu Illustrator. E seleciono o meu X.
Eu sugiro transportar junto outras letras também, como por exemplo um L e um Y, ou um P, ou um Q. Então vou transportar essas três aqui. O Q, o X e o L. Antes de transportar, eu vou criar uma marcação que ele vai da ascendente. Como eu já marquei com a minha linha guia, fica fácil definir a minha ascendente. E ela vai até descendente, lá embaixo. Então eu vou transportar esses 4 vetores. O L, o X, o Q e essa marcação que eu fiz de toda a extensão da descendente a ascendente. Copiei. Então notem que aqui no canto ele apareceu já o comando de copiar, Ctrl C ou Command C. E no FontLab eu vou colar Paste Artwork. Vocês vão notar que nesse momento eu tenho proporções diferentes em relação ao padrão do software. Então a minha linha de base indicada aqui no FontLab, ela ficou mais baixa do que deveria estar, assim como a altura X. Então vamos organizar isso primeiro com relação a descendente e a ascendente, e num segundo momento em relação à altura X. Então eu vou medir qual que é a minha descendente. Para isso eu vou pegar do ponto mais baixo, vou segurar o Shift para ir reto, e vou tocar na minha linha de base. Notem que ele já indicou para mim o contorno. Então, vim aqui embaixo, apontei aqui, deu 277. Então, vou levar essa informação aqui no File, Fonte Info. Mais uma coisa. Além disso, eu preciso medir a minha ascendente. Então, se eu tenho 277 aqui na descendente, eu vou medir também a minha ascendente, que vai ter 723 nesse caso específico. Então, 277 e 723. Daí sim, vou no Fonte Info, Family Dimensions, descendente, menos 277, e a ascendente, 723. Notem que em descendente eu tenho um valor negativo, né, e a soma dos dois tem que dar o número 1000. Vou dar um OK. Ele vai reorganizar aqui toda a composição de proporções da fonte. Vou apagar todo mundo aqui, com Delete, e vou colar de novo, Command V ou Edit Paste Artwork. Agora deveria vir certo já a linha de base. Nosso segundo passo, para facilitar e ter uma referência mais clara em relação ao Illustrator, eu vou medir também a minha altura X. Então, vou na minha linha de base, com o Shift apertado, eu meço a minha altura X. O valor deu 426. Então, vou de novo em File, Fonte Info. Agora eu vou em Font Dimensions e coloco altura X 426. Eu posso fazer o mesmo também com a altura das maiúsculas. Dou um OK. Agora deveria vir tudo certinho aqui. Então já sei que o meu X está OK. O Q eu posso recortar, Command X, né? Ou Ctrl X para recortar. Para cortar, né? Recortar. E já posso colocar no lugar certo. Notem que na tela dos caracteres, eu posso digitar aqui o caractere que eu quero, abrir, 2 cliques e depois 2 cliques, e colar. Command menos, Command mais, vai aumentar e diminuir. E eu posso centralizar já a minha letra aqui, para evitar que o espaçamento
no futuro fique estranho quando eu abrir. E o mesmo com um L. 2 cliques todo o contorno, seleciono toda a letra. Comando X ou Ctrl X. Já posso apagar a minha marcação aqui. E vou no L. Também vou posicionar lá no centro da marcação do espaçamento. Então agora é só transportar junto com as letras essa marcação que a gente fez. Vou voltar aqui o meu Q e o meu L para o lugar dele. Então, quando eu arrasto essa minha barra, né, essa minha marcação, eu costumo segurar o Shift para que ela não mude a posição. Então é só agora eu posicionar na letra que eu quiser. Copiei, Comando C ou Ctrl C. Vou no FontLab. Encontro a minha letra aqui ou digito no teclado e colo. Se você estiver trabalhando com partes da letra separadas, como é o caso do meu P aqui, posso copiar também ele como está. Vou no P, a letra P, colo. Eu posso apagar com 2 cliques aqui a minha barra. E nesse caso, se eu fizer uma sobreposição simples aqui nesse P, eu tenho o comando de Contour Remove Overlap. Então ele vai unir as formas. Assim eu consigo a versão final. Atenção, se possível, o quanto antes, no Font Info, File Font Info, seria legal colocar já o nome da fonte, mesmo que seja um nome de trabalho. Né? Se você clicar nesses botões do lado, já pode criar o nome para você. E em quem criou a fonte, é legal colocar o seu nome e o seu e-mail do lado. Então esse é o processo para transportar esses vetores do Illustrator para o FontLab.